Boa tarde, aqui é o professor Francisco José de Almeida. Nós vamos desenvolver um exemplo de freios de atrito. Bom, o enunciado do exemplo é um freio de atrito, deve parar em 2 segundos no sistema rotativo com massa igual a 2 toneladas e a geração de meio metro, girando a 600 RPM, o freio é acionado 6 vezes por hora, o motor é mantido desconectado durante a frenagem e seu eixo gira a 1.200 RPM. A vida desejada para o material de atrito é de 1.500 horas e a temperatura do ambiente em que ele trabalha é de 25 graus Celsius. O rendimento do sistema de transmissão é igual a 85% e o comando é por pedal. Bom, primeira coisa, vamos identificar os dados do problema. Então, ele deve parar em 2 segundos, seu tempo de atrito. O sistema é rotativo, portanto, energia de aceleração, energia cinética de rotação. Ele é estacionário, a massa a ser freada é 2 toneladas. O raio de giração dessa massa é meio metro, girando 600 RPM. O freio é acionado 6 vezes por hora, então esse é o número de engates por hora. O motor é mantido desconectado, essa informação é importante mais para frente, durante a frenagem. Ele gira a 1.200 RPM, nós vamos colocar o freio nesse eixo, que é o freio que gira mais rápido, portanto melhora a dissipação de calor. A vida desejada é de 1.500 horas. A temperatura ambiente é 25 graus Celsius. O rendimento do sistema de transmissão é 85%, ou 0,85%. E o comando é por pedal. Então, esses dados são levantados em função da aplicação junto com o cliente. Qual é a massa que ele quer frear, como é que é o sistema dele, qual é o tempo que ele quer frear, em que posição, como está distribuída essa massa, qual é a rotação inicial, quantas vezes ele quer usar o freio por causa da aplicação dele. Se o motor é desconectado ou não, isso aqui pode ser uma definição do engenheiro, né, não do cliente necessariamente. Qual é o motor também o engenheiro que define, mas qual é a vida desejada também é função do cliente, ele diz qual é a aplicação dele, de quanto tempo ele topa trocar o material de atrito, qual é a temperatura do ambiente em que o equipamento trabalha. O rendimento é definido pelo engenheiro e o tipo de comando pode ser discutido com o cliente também. O cliente, como que o cliente quer acionar esse freio. Nós vamos trabalhar só com acionamento mecânico, né? Nossa disciplina é meio de máquinas, então trabalha só com acionamento mecânico. Então, no caso, entre pedal e manual, nós escolhemos pedal. Bom, para dimensionar um freio de atrito, eu adoto o freio de atrito, esses 4 passos, e depois eu faço 4 verificações, né? Dissipação de calor, vida esperada do material de atrito, pressão do material de atrito e força e curso no comando. Então, vamos começar. Escolher o tipo construtivo. Então, lembrar da teoria. Tenho 3 tipos construtivos de freios. Freio de cinta, que é o freio que tem mais área de contato entre o material de atrito e a superfície de contato. É o freio mais eficiente do ponto de vista de potência de atrito, de capacidade de frenagem. Eu tenho o freio a disco, que é o freio mais aberto, portanto, tem uma capacidade alta para dissipar calor. Essa é a razão porque eu uso o freio a disco em veículo. Porque o veículo anda, como ele anda, tem vento passando no freio, então eu otimizo essa vantagem do freio a disco, que é dissipar calor rapidamente. Temos o freio a tambor, que é o de menor custo, que seria mais ou menos o meio termo, como nós já dissemos na teoria, né? Ele tem uma área de contato menor do que o freio de cinta, mas tem uma dissipação de calor maior do que o freio de cinta. Então não tem tanta dissipação de calor quanto o freio a disco, mas também tem mais área de contato, é mais barato. Então vamos ficar com um freio, porque com o sistema estacionário não adianta colocar um freio a disco, não tem ar passando ali a velocidade significativa, né? Usar então o freio a tambor, um freio a tambor aberto para ter mais área de contato com o ar. Bom, posição de repouso e ajustes, vamos definir que a posição de repouso do freio ele é desengatado, ou seja, aciona o freio sistema. É assim como o seu carro, por exemplo, quando você aciona o freio, o carro para, quando você tira o pé do pedal do freio, o carro anda. Que é o normal, né? Mas há sistemas que é o contrário. Por exemplo, pontes rolantes, o freio, a posição de repouso é engatado. Quer dizer, se você tira o pé do freio, a ponte rolante freia. Qual é a razão disso? É segurança. Quer dizer, se o operador da ponte rolante dorme, a ponte automaticamente para. No caso do seu carro, se você dorme no volante, o carro continua andando. É um problema sério de segurança, mas infelizmente em veículo não tem muita outra opção, né? Você não tem 3 pés para ficar pisando no freio o tempo inteiro enquanto você anda de carro. E aqui vamos então admitir freio desengatado, ou seja, estacionário, não é tão problemático. E o ajuste devido ao desgaste do material de atrito eu vou admitir manual, porque é um custo menor do que um sistema automático, né? E eu posso fazer isso porque a vida desejada para o material de atrito é muito alta, quer dizer que esse sistema vai ter pouca manutenção, então não faz mal eu ir lá de tempos em tempos e fazer um ajuste manual, né? Diminui o custo, o cliente vai ficar feliz e não vai ser um problema muito grande para ele.
Bom, material de atrito, então eu vou recuperar a tabelinha que a gente já apresentou na teoria, vários materiais aqui, vamos escolher um material aqui. É lógico que eu preciso de experiência para isso. Se eu não tiver, eu vou ganhando. Eu escolho errado, vejo que não deu certo, escolho outro, vejo que não deu certo, e vou guardando a informação, vou ganhando experiência na minha vida profissional. Né? Mas vamos agilizar um pouco aqui, porque vou ficar também 5 anos aqui desenvolvendo esse exemplo. Né? Então, vai ter material de atrito, nós já discutimos na teoria, é melhor para manutenção, eu troco só o material de atrito, não preciso trocar o freio inteiro. Não vai ser lubrificado, também já discutimos isso na teoria, né? Lubrificação é bom porque aumenta a vida útil, mas em compensação diminui o coeficiente de atrito, aumenta a força necessária para acionar o freio. E como é um acionamento mecânico, nós já discutimos isso, então é melhor eu não ter que fazer tanta força assim, né? Com certeza, para frear 2 toneladas a 600 RPM, eu não vou usar um freio de couro, cortiça, papel, então não vai ser isso aqui também. E sobrou o grupo 1. Tenho vários materiais aqui de atrito, e os mais baratos até os mais caros, né? Estão organizados aqui. Bom, entre esses eu vou usar minha parca experiência aqui, vamos escolher então sem lubrificação, já discutimos isso, vamos escolher então uma malha de asbesto com resina sintética no material tão barato, nem tão caro, material razoável, tem características interessantes para nós. Muito bem, o coeficiente de atrito então é a seco, 0,30 a 0,50. A temperatura máxima admissível não é a contínua, é a instantânea, porque a hora que o freio atinge a temperatura máxima, imediatamente ele começa a esfriar. Por que isso, professor? É o mesmo caso que a gente fala, por que eu sempre acho as coisas no último lugar que eu procuro? Porque você para de procurar. Então, a mesma coisa aqui. Por que a temperatura máxima que o freio atinge é instantânea? É um pico e volta a esfriar imediatamente. Porque eu paro de frear. Porque se eu continuasse freando, a temperatura continuaria subindo. Então, é uma temperatura máxima instantânea, então eu vou usar admissível também instantânea. E a pressão admissível está aqui também a faixa, 0,5 a 20 kgfm por centímetro quadrado. Coeficiente de desgaste, é o grupo 1 também, a seco, já está aqui o valor. Vou guardar as informações que eu vou usar daqui a pouco. Como eu tenho várias faixas de valores aqui, eu tenho que adotar os valores nas faixas. Então, eu vou recuperar os valores aqui, coeficiente de atrito eu vou adotar dentro da faixa, temperatura admissível já é um valor fixo, pressão admissível dentro da faixa e coeficiente de desgaste dentro da faixa. É lógico que esses dados aqui, eu estou escolhendo eles em função da tabela que eu tenho, pegando mais ou menos o meio, didaticamente viável, funciona, mas na prática eu teria que levantar experimentalmente esses valores para as condições específicas de trabalho do meu freio, para poder ter valores mais acurados e ter uma resposta mais confiável. Né? Mas para nós, para o exercício, tá bom, guardei as informações aqui. As dimensões principais do meu trabalho, como não é um freio de auto veículo, vou usar a equação geral. Equação é o esqueminha para a gente lembrar, né? Esse aqui é o meu trabalho, esse aqui é a largura do material de atrito, esse aqui é o ângulo de contato, ângulo de abraçamento do freio aqui. Vamos desenvolver essa equação, então, pegar os valores. Bom, o KT é a relação B sobre D, eu tenho a tabela que nós já apresentamos também na teoria. Vamos escolher aqui qual é a linha, não é um freio de potência, não é um freio de guindaste, não é um freio de veículo, não é um freio de lâminas, né? É um freio a tambor, não é um freio com J igual a 1. Então sobrou essa linha aqui, um freio de sapatos com J igual a 2. O professor falou na teoria que a gente não usa uma sapata só, por causa que pode dar flexão no eixo do freio. Mas se for um freio de fita, é J igual a 1, por isso que está aqui na tabela. Então é essa linha aqui, essa aqui é a minha relação B sobre D, esse aqui é o meu valor do KT. Vou guardar a informação daqui. Como eu tenho uma faixa, eu tenho que escolher o valor dentro da faixa. Então, vou recuperar a informação de 0,15 a 0,30, relação B sobre D, vou pegar mais ou menos o meio. E o KT de 0,45 a 0,65 também pegar mais ou menos o meio. De novo, esses valores eu tenho que levantar na prática, com experiências, com ensaios, para ver os valores melhores, mais eficientes para o meu projeto de freio. E o J, que é o número de sapatos, 2 já discutimos na teoria, guardei a informação aqui. Muito bem, a potência de atrito. Para a potência de atrito eu preciso da energia cinética, como é um sistema que está girando, a energia cinética rotacional. A equação é 1 meio de I ômega, momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado. Então eu preciso do momento de inércia, é mg ao quadrado, equação da física. Eu tenho a massa, foi dado, eu tenho o raio de giração, foi dado, faço a conta, está aqui o meu momento de inércia, quilograma vezes metro ao quadrado.
a rotação do material a ser freado foi dada. Eu só vou transformar de RPM para radianos por segundo, porque tem que estar na equação aqui em radianos por segundo, Sistema Internacional de Unidades. Então, como eu tenho rotação, eu multiplico por 2π, porque eu tenho 2π radianos em cada volta. E como eu tenho por minuto, eu divido por 60, porque eu tenho 60 segundos em cada metro. E na conta dá 62,8 radianos por segundo. Substituindo, fazendo a conta, eu tenho que a minha energia cinética de rotação é 987.000 kg vezes metro por segundo quadrado. Muito bem, alguns detalhes, né, que é bom realçar. Eu estou usando a rotação do material que eu vou frear, da massa, porque essa energia é cinética, então é a velocidade do material que vai ser freado. E eu estou definindo que toda essa massa vai ser freada num freio só. Poderia não ser, por exemplo, veículo não é. Tem os freios dianteiros, os freios traseiros. Veículo, eu tenho mais massa do veículo no freio dianteiro do que no freio traseiro durante a frenagem, porque o carro levanta a traseira durante a frenagem, né? Por isso que em automóvel é comum usar freio a disco nas rodas dianteiras, porque eu preciso de mais eficiência de frenagem, porque eu tenho mais massa a ser freada ali no eixo dianteiro. E no traseiro, alguns carros ainda usam freio a tambor, porque eu preciso de menos eficiência de frenagem, né? Então diminui o custo do meu equipamento. Muito bem, recuperando a informação aqui, 987.000 kg vezes metro por segundo quadrado. Vou trabalhar com essas unidades. Primeiro inverter aqui a posição. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton. Newton vezes metro. Para entrar na equação eu tenho que ter esse valor em quilogramas força vezes metro. É só lembrar que cada Newton tem 0,1 kg força. Então multiplico por 0,1 kg força por Newton. Dá 98.700 kg força metro. Essa é a energia cinética de rotação, a energia de aceleração que eu vou usar nos meus cálculos. Bom, voltando então, no momento de aceleração, a equação já foi dada na teoria, energia de aceleração, acabei de calcular, a rotação no eixo do freio, 1.200 RPM, o tempo de aceleração, que é o tempo de atrito, também foi dado 2 segundos, 1910 para corrigir as unidades, está lá 78.500 kg/força centímetro. Como eu considerei um motor desconectado durante a frenagem, o momento de regime é zero. É bom porque diminui o momento de aceleração, de atrito de aceleração necessário do freio. Bom, o momento de regime é zero, o momento de aceleração foi calculado, soma zero com o mesmo valor, dá o mesmo valor o momento de atrito. Então, 78.500 kg/força centímetro. Eu vou guardar essa informação que eu vou precisar lá na frente nas demais verificações. Então, vou guardar aqui essa informação. Bom, continuando. Energia de aceleração, a equação também já foi apresentada. Eu já tenho todos os dados, momento de atrito, rotação, tempo de atrito. Faço a conta, 98.700 kg/força metro. E esse fator de correção de unidade já me permite que eu use essas unidades, está tudo certo. Finalmente, a potência de atrito, a equação também já foi desenvolvida, foi apresentada, a energia de atrito acabei de calcular. O número de engates por hora foi dado, 6 engates por hora. Faço a conta, deu 2,19 cavalos de vapor, vou guardar a informação. Muito bem. Finalmente vou calcular então agora o diâmetro de trabalho, eu já tenho todos os dados, potência de atrito eu já tenho, já foi calculado, o KT foi definido, a relação B sobre F foi definida, o J foi definido, o número de sapatos, as duas, a rotação do eixo do freio foi definida, substituo, faço a conta, deu 40 centímetros de diâmetro de trabalho estimado. Eu vou aumentar um pouquinho para poder passar na verificação. Não tem problema, aumentar um pouco. Se eu deixasse 40, eu ia ver que não ia dar, então já corrigi desde já. Então, meu diâmetro vai ser 45 centímetros. Bom, o B, que é a largura do material de atrito, é só lembrar da equação também, relação B sobre D vezes D, eu tenho B sobre D, 0,25, eu tenho D, 45, acabei de definir. Faço a conta, deu 11,3. Vou arredondar, sou engenheiro, 12 centímetros. Vou guardar a informação. A área útil de contato, é só multiplicar a largura pelo comprimento. O comprimento é a função desse ângulo aqui. Para freio de tambor, se eu lembrar da teoria, 45 graus a 180 graus. Vou pegar um meio termo aqui, mais ou menos que se usa na prática mesmo. Vou calcular o comprimento da corda, que é o comprimento do material de atrito, ângulo vezes o raio. Como isso aqui está em graus, eu vou transformar em radianos. Substituo, dá 23,6 centímetros de comprimento. Área total, C vezes B, 23,6 vezes 12. 283 centímetros quadrados. Essa aqui é a área total. A área útil, eu tenho uma perda, já discutimos isso na teoria.
vou admitir um coeficiente de preenchimento de 90%, fazendo a conta 255 centímetros quadrados. Essa é a minha área útil, vou guardar aqui que eu vou usar mais para frente também. Muito bem, capacidade de dissipação de calor, que é a primeira verificação, temos lá as equações. Vamos começar de trás para frente, né, para poder chegar aqui na temperatura limite e comparar com a temperatura admissível. Muito bem, área de dissipação de calor depende da geometria do freio. Então, como é um freio tambor aberto, nós temos aqui uma área frontal, πd ao quadrado sobre 4. Temos uma área atrás, porque o tambor é aberto, então entra a área aqui também, então duas vezes a mesma área. Mais essa área aqui, que é πdb, πd que é o perímetro vezes b que é a largura, mais a área interna e externa, porque eu tenho um freio aberto. Fazendo a conta, eu tenho já o D e tenho o B já, e dá uma área de dissipação de calor de 6.600 centímetros quadrados. Eu vou passar para metros quadrados. Para poder entrar na equação, é só eu lembrar que cada centímetro é 0,01 metros, ou seja, eu tenho 100 centímetros por metro. Como é centímetro quadrado, eu divido por 100 de novo. Então dá 0,6601 metros quadrados. Essa é a área de dissipação de calor. Bom, coeficiente de dissipação de calor, eu preciso da velocidade. E a velocidade é πdn. Eu já tenho o diâmetro, já tenho a rotação. A velocidade é 170.000 centímetros por minuto, a unidade que deu aqui. Essa unidade eu preciso passar para metros por segundo. É só eu lembrar que cada centímetro tem 0,01 metros e cada minuto tem 60 segundos. Então, substituo, deu 28,3 metros por segundo. Só que eu não posso usar esse número, essa velocidade na equação do cálculo do coeficiente de dissipação de calor, porque essa é a velocidade máxima aqui no meu tambor de freio. E o tambor de freio gira, a velocidade vai mudando em função do diâmetro, da posição. Então, primeiro eu vou pegar uma velocidade média aqui, porque o valor máximo é esse, o valor mínimo é 0, então está aqui, vou pegar a velocidade média, metade 28,3, 14,1 metros por segundo. Só que tem mais um detalhe. Esse freio ele começa atuando quando a massa está girando a rotação de 600 RPM. Mas quando ele termina a frenagem, a massa está parada. Então, se eu fizer um gráfico velocidade por tempo e admitir aceleração constante, a velocidade vai mudando linearmente com o tempo. Então, tem que pegar o valor médio também. Então, metade de 14,1, 7,1. Ou seja, eu pegar a velocidade inicial mais a final, dividir por 2. Né? Essa é a velocidade que eu vou usar na minha equação do coeficiente de dissipação de calor. Guardei aqui a informação. Então, vou calcular o coeficiente de dissipação de calor. A equação já foi apresentada também. Faço a conta, deu 30,5 quilocalorias por metro quadrado por hora por grau Celsius. Como é um tambor, eu não tenho uma eficiência 100% na dissipação do calor, então vou usar um fator de correção de 90% aqui. Fazendo a conta, então, o coeficiente de dissipação de calor para o tambor, 27,5 quilocalorias por metro quadrado por hora por grau Celsius. Temperatura de aquecimento, então, já tenho todos os dados aqui, potência de atrito, área de dissipação de calor, coeficiente de dissipação de calor, substituo, faço a conta dos 77 graus de aquecimento. Temperatura ambiente também já foi dada, 25 graus Celsius, está aqui, guardei a informação. Somos 102 graus Celsius, essa é a temperatura máxima que o freio atinge durante a frenagem. Como a temperatura admissível também já foi definida lá atrás, 300 graus Celsius, 102 é menor que 300, está ok, passou na primeira verificação, o freio não esquenta mais do que deveria. Segunda verificação, vídeo esperado. Eu preciso da espessura de desgaste, a faixa já foi apresentada, né, na teoria, de 1 a 2,5 centímetros, eu vou pegar o valor menor, eu não preciso, vai ser suficiente, vamos ver aqui. Volume desgastável é o número de sapatos, às vezes, espessura desgastável via da área útil, já calculei a área útil lá atrás, já defini o número de sapatos lá atrás também, já está resolvido, 2. A espessura desgastável eu acabei de calcular, acabei de definir, faço a conta de um volume desgastável de 509 centímetros cúbicos. Substituo na equação da vida esperada, eu já tenho que fazer desgaste, já definimos lá atrás, já tenho potência de atrito, já calculamos lá atrás também. Substituo, faço a conta, deu 1.550 horas de vida esperada. Como a vida esperada é 1.550 e a desejada é 1.500 horas, está ok nessa verificação, passou na segunda verificação. Terceira verificação é pressão sobre o material de atrito, pressão
é a força sobre área. Eu estou voltando aqui nas equações, então, né? Vou calcular a força de atrito, que é o torque de atrito que já foi calculado, pelo dia de trabalho que já foi definido. Então, tem uma força de atrito no freio de 3.490 kg. A força normal no freio é a força de atrito pelo coeficiente de atrito, que já foi definido lá atrás também. Então, eu tenho uma força normal no freio de 9.970 kg, quase 10 toneladas no freio, olha lá que coisa. E a minha pressão, então, sobre o material de atrito, força sobre ar, a área útil já defini, eu tenho 2 sapatos, substituo, faço a conta, deu 19,6 kgf por centímetro quadrado de pressão no material de atrito. Com pressão admissível é 20, já definimos lá atrás, 19,6 menor que 20, está ok, passou na terceira verificação. A última verificação, na verdade, é a definição da força e o curso no comando. Vou definir então a folga lá no freio. Já discutimos isso na teoria, 0,02 centímetros a 0,2 centímetros. Vou pegar um valor dentro da faixa aqui, 0,3 milímetros, né? Ou 0,03 centímetros. Esse é o curso no freio também, né? Bom, agora eu tenho duas opções de procedimento. Ou eu defino uma força de acionamento e verifico os deslocamentos está dentro do limite, lá no acionamento, ou eu defino os deslocamentos do acionamento e verifico se a força do comando está dentro do limite. No caso aqui, qualquer um tanto faz, vamos seguir o primeiro procedimento. Eu vou definir uma força de acionamento e vou ver se o deslocamento de acionamento está dentro do aceitável. Muito bem. Para o comando por pedal, que nós já definimos lá atrás, foi um dado do problema, a minha força máxima que eu posso fazer no comando é de 50 kg. E o curso máximo é de 18 centímetros. Vou pegar qualquer valor abaixo de 50, por exemplo, 20 kg, automaticamente passou nessa verificação, né? A força no acionamento é menor ou igual que a força admissível no acionamento, né? Muito bem. Como eu tenho a força, então agora eu vou verificar o curso. Bom, eu vou pegar a equação da força no comando, que é a força lá no freio dividido pela relação de transmissão pelo rendimento. Eu já tenho a força lá, a força normal lá no freio. Eu já tenho a força no comando, eu tenho o rendimento do comando, que foi um dado no problema. Calculo a relação de transmissão, 587. Vou pegar a equação então agora de deslocamento no comando, que é deslocamento no freio vezes a relação de transmissão. Eu já tenho esse valor, deu 17,6 centímetros de deslocamento no comando, no acionamento. 17,6 centímetros é menor do que 18 centímetros, que é o limite, portanto está ok nessa verificação. O freio passou nas 4 verificações, está em ordem, posso usar. Muito obrigado, até a próxima.